Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto? Mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. A notícia que tem movimentado o mundo do futebol nos últimos dias é, sem dúvida, a confirmação de que Pedro, o atacante que se tornou símbolo de força e presença no Flamengo, está de saída do clube carioca. Desde que surgiu nas categorias de base, Pedro conquistou espaço não apenas pelo talento, mas também pela dedicação e pelo comprometimento em campo, se tornando referência para jovens torcedores que sonham em seguir os passos de ídolos que vestem a camisa rubro-negra com tanta intensidade. Essa decisão, ainda que cercada de especulações sobre os motivos, repercute de maneira intensa nas redes sociais, fóruns esportivos e programas de debate, alimentando o burburinho entre torcedores e especialistas. A saída de um jogador desse porte não é apenas uma mudança no elenco, mas uma ruptura emocional para a torcida que, ao longo dos anos, criou uma identificação quase simbiótica com o atleta. É impossível ignorar a maneira como Pedro se destacou em momentos decisivos, transformando partidas complicadas em vitórias emblemáticas, o que aumenta ainda mais a surpresa e a curiosidade sobre o destino que ele seguirá na carreira, seja dentro do Brasil ou no mercado internacional, onde clubes de peso já manifestaram interesse em sua contratação. O impacto dessa saída vai muito além da perda técnica, pois Pedro se tornou um dos nomes mais consistentes do Flamengo nas últimas temporadas, ocupando um papel central em estratégias ofensivas e jogadas que muitas vezes definiram títulos. Sua capacidade de movimentação, o faro de gol e a habilidade de se posicionar nos momentos certos transformaram-no em peça-chave não apenas para a torcida, mas para a comissão técnica, que passou a construir esquemas táticos considerando sua presença em campo. O rumor da saída começou a se intensificar após algumas declarações enigmáticas do jogador, que em entrevistas recentes mostrou uma postura mais reflexiva sobre sua carreira e perspectivas futuras, levantando especulações sobre propostas vindas do exterior ou até mesmo negociações internas com outros clubes do país. A repercussão midiática não demorou a aparecer, e cada detalhe sobre entrevistas, contatos com empresários e movimentações em redes sociais passou a ser minuciosamente analisado por jornalistas e comentaristas especializados, criando um clima de expectativa quase palpável, em que cada passo do jogador é observado com atenção, alimentando o rumor e o suspense sobre o futuro de Pedro. Dentro do Flamengo, a notícia provoca reações diversas que vão desde a preocupação com o planejamento do elenco até a reflexão sobre a necessidade de renovar a equipe, buscando alternativas que substituam não apenas o jogador, mas também o carisma e a liderança que ele representa. É comum que torcedores comentem sobre a relação afetiva construída entre Pedro e a massa rubro-negra, destacando que sua saída não se limita ao campo, mas também afeta o clima do clube, o marketing e a conexão com a torcida. Cada gol marcado, cada comemoração vibrante e cada lance de habilidade parecem agora ganhar uma nova dimensão diante da perspectiva de que este ciclo pode estar chegando ao fim, transformando a trajetória do atleta em um tema constante de debate e especulação. O cenário esportivo, que já é naturalmente repleto de rumores, ganha uma intensidade extra quando envolve nomes de peso como Pedro, pois a saída de um atacante de sua qualidade altera planos, projeta novos desafios e instiga outras equipes a se posicionarem, criando um efeito dominó no mercado da bola. Ao mesmo tempo, o boato sobre a saída de Pedro desperta uma série de questionamentos sobre o momento financeiro e estratégico do Flamengo, que precisa equilibrar investimentos, salários e negociações de jogadores sem comprometer a competitividade do time em campeonatos nacionais e internacionais. A possível negociação de Pedro envolve não apenas cifras milionárias, mas também discussões sobre cláusulas, interesses de empresários e oportunidades que podem mudar o destino de sua carreira.
É nesse ponto que a especulação cresce, pois cada comentário feito por fontes ligadas ao clube ou pelo próprio jogador é interpretado como um indicativo de movimento iminente, criando um clima de expectativa que paralisa torcedores e analistas, esportivos todos atentos ao menor sinal que possa indicar para onde Pedro irá. Esse tipo de situação não é novidade no futebol, mas ganha uma dimensão maior quando envolve um atleta tão icônico, cuja saída mexe com a estrutura emocional e estratégica do clube, transformando o rumor em um tema central de discussão em todos os espaços de debate esportivo, das transmissões ao vivo até os grupos de WhatsApp de torcedores. Enquanto isso, a imprensa esportiva intensifica o monitoramento das movimentações do jogador, publicando análises sobre possíveis destinos, avaliando a viabilidade de propostas de clubes internacionais e nacionais e especulando sobre como o Flamengo poderá reagir em termos de substituições e adaptações táticas. Pedro, consciente do seu valor e do peso de sua decisão, mantém uma postura discreta, mas suas entrevistas, gestos e postagens em redes sociais são minuciosamente observados, transformando cada palavra em possível pista para o desenrolar dessa negociação. O clima de incerteza reforça o fascínio em torno do jogador, que ao mesmo tempo em que se despede de um ciclo importante, se vê no centro de um debate que mistura paixão, estratégia, finanças e expectativas, tornando-se protagonista de um dos rumores mais comentados do futebol brasileiro no momento. Cada movimento seu é amplamente compartilhado, discutido e interpretado, alimentando teorias sobre o futuro do atleta e reforçando a narrativa de que sua saída será um marco na história recente do Flamengo. Não apenas os torcedores, mas também ex-jogadores e comentaristas veteranos se envolvem na discussão, oferecendo suas opiniões sobre a provável saída de Pedro, avaliando seu impacto no elenco, na estratégia ofensiva e no ambiente interno do clube. Alguns defendem que a saída é natural em uma carreira que busca crescimento e desafios. Outros lamentam a perda de um jogador que se tornou referência, questionando se o Flamengo terá capacidade de encontrar alguém à altura para preencher o vazio que ele deixará. Essa multiplicidade de opiniões reforça o caráter de rumor, pois nada está confirmado de maneira oficial e cada declaração é interpretada de formas diferentes, alimentando a expectativa de todos que acompanham a trajetória do jogador e do clube, e mantendo viva a narrativa de que o mercado da bola pode sofrer mudanças significativas em função dessa movimentação. A tensão é palpável e o interesse por atualizações cresce diariamente à medida que novas informações surgem ou são sugeridas por fontes próximas ao atleta. Além do aspecto técnico, existe um lado emocional que não pode ser ignorado, pois Pedro se tornou um símbolo de resiliência, esforço e identificação com a torcida. E sua saída significa mais do que uma negociação. É o fim de um ciclo, a mudança de uma era dentro do Flamengo. Cada vitória em que ele participou, cada golaço e cada partida decisiva são lembranças que agora ganham uma nova perspectiva. Pois o jogador está prestes a escrever um capítulo diferente em sua carreira, em outro clube, possivelmente em outro país, mas deixando um legado que dificilmente será esquecido. Esse impacto emocional, somado à especulação sobre seu futuro, transforma o rumor em algo quase tangível, que se propaga nas redes sociais, nos noticiários e nos grupos de discussão, mantendo o nome de Pedro em alta e a atenção da torcida voltada para cada possível novidade que possa surgir a respeito dessa saída. O momento é de expectativa e tensão, pois o Flamengo precisa lidar com a possibilidade concreta de perder um de seus principais nomes, enquanto Pedro se prepara para um novo desafio que pode marcar sua carreira de forma decisiva. É nesse contexto que os rumores crescem, alimentados por declarações ambíguas, contatos com clubes interessados e comentários de especialistas, criando uma narrativa intensa e envolvente, própria de um burburinho que mistura paixão, estratégia e incerteza. A saída de Pedro não é apenas mais uma negociação.
Ela se transforma em tema central de debate, inspiração para torcedores e questionamento para analistas, mantendo todos atentos e ansiosos por cada atualização e consolidando a expectativa de que estamos diante de um capítulo importante e transformador na história recente do futebol brasileiro e do Flamengo. A movimentação em torno da saída de Pedro do Flamengo provoca reflexões profundas sobre a gestão do clube, que agora precisa pensar estrategicamente em como manter a competitividade sem perder identidade, carisma e desempenho ofensivo, elementos que o atacante trouxe de forma consistente nas últimas temporadas. Cada passo do jogador, cada entrevista e até mesmo cada postagem em suas redes sociais se transformam em pistas interpretadas por torcedores, jornalistas e comentaristas, alimentando teorias sobre seu próximo destino e provocando debates calorosos sobre os impactos da saída. A torcida, que sempre demonstrou enorme carinho pelo atleta, agora se vê diante de uma mistura de emoções, entre orgulho por sua trajetória e apreensão sobre o futuro do time, que precisa encontrar soluções rápidas e efetivas para suprir a lacuna deixada. Enquanto isso, especulações sobre propostas de clubes estrangeiros com interesses variados e diferentes capacidades financeiras tornam o rumor ainda mais intenso, pois Pedro se torna protagonista de negociações que envolvem não apenas seu talento, mas também seu valor de mercado, imagem pública e projeção internacional, transformando sua saída em um assunto central em todos os meios de comunicação esportivos e redes sociais, com debates fervorosos sobre o que realmente motivou essa decisão e quais serão as consequências para o Flamengo. O debate sobre a saída de Pedro também provoca análises detalhadas sobre o elenco do Flamengo, questionando quais jogadores poderão assumir o protagonismo que ele detinha, quais estratégias táticas precisam ser revistas e como a comissão técnica vai lidar com a ausência de um atacante que era referência de finalização e presença de área. A repercussão não se limita apenas aos torcedores mais fiéis, mas se espalha por todo o cenário do futebol brasileiro, gerando discussões em programas esportivos, podcasts, lives e artigos especializados, em que cada detalhe da negociação é minuciosamente analisado. Fontes internas e rumores de bastidores acrescentam camadas de complexidade à narrativa, criando um ambiente de expectativa e especulação contínua, no qual cada comentário ou gesto do jogador é interpretado como indício de seu destino, aumentando a ansiedade dos fãs e o interesse da mídia. A situação também levanta questões sobre planejamento a longo prazo, reposição de talentos e o equilíbrio financeiro do clube, que precisa lidar com a saída de uma figura central sem comprometer sua competitividade, transformando a especulação em um tema que envolve paixão, estratégia e mercado, com repercussões que vão muito além do campo. Além disso, a saída de Pedro evidencia como a carreira de um atleta pode ser marcada por decisões estratégicas que vão além do desempenho técnico, envolvendo aspectos emocionais, financeiros e de projeção profissional, refletindo a complexidade do mercado da bola. Cada movimento do jogador é observado como um indicador de seus planos futuros, enquanto torcedores especulam sobre possíveis destinos e clubes interessados, criando um clima de suspense que alimenta teorias e discussões em redes sociais e fóruns esportivos. O Flamengo, por sua vez, enfrenta o desafio de manter o moral do elenco e encontrar alternativas para substituir não apenas o atleta, mas também a liderança, carisma e capacidade de decisão que ele proporcionava dentro de campo. Nesse contexto, o rumor se intensifica, transformando a notícia em um verdadeiro burburinho em que cada detalhe é relevante e cada interpretação de bastidores adiciona tensão à narrativa. É uma situação que mistura emoções, estratégia e planejamento, tornando a saída de Pedro não apenas uma negociação, mas um evento que mobiliza todo o ambiente esportivo, fortalecendo a atenção e expectativa de todos os envolvidos, do torcedor ao especialista. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Ao mesmo tempo, surgem especulações sobre o impacto que a saída de Pedro terá
nas negociações futuras do Flamengo, incluindo transferências de outros jogadores, ajustes salariais e possíveis contratações para preencher a lacuna deixada pelo atacante. Cada declaração do clube, da comissão técnica ou do próprio Pedro é interpretada sob diversas lentes, amplificando rumores e teorias sobre seu destino e a estratégia do time para a próxima temporada. A torcida acompanha com ansiedade, comentando cada detalhe em redes sociais e fóruns, buscando pistas que possam confirmar ou refutar os rumores, transformando a situação em uma narrativa viva, compartilhada e debatida diariamente. Nesse cenário, o rumor sobre a saída de Pedro se torna mais do que um simples boato. É um fenômeno de engajamento capaz de mobilizar fãs, especialistas e jornalistas, criando um ambiente de expectativa intensa e emocionalmente carregado, onde cada atualização gera repercussão imediata e alimenta discussões sobre futuro, estratégia e mercado, mostrando que a saída de um jogador pode transformar não apenas o elenco, mas também a narrativa esportiva de todo o clube, com reflexos que se estendem por meses e temporadas. Enquanto a torcida lamenta a possível perda, analistas esportivos avaliam o impacto técnico da saída de Pedro, destacando como sua presença influenciava a dinâmica ofensiva, o posicionamento defensivo dos adversários e a criação de oportunidades de gol. A ausência de um atacante com seu faro de gol, presença física e capacidade de decisão em momentos críticos exige adaptações estratégicas imediatas, aumentando a complexidade do planejamento da equipe para campeonatos futuros. Rumores sobre possíveis substitutos ganham força e cada contato entre o clube e outros atletas é interpretado como indício de movimentação, criando uma atmosfera de constante especulação. O efeito psicológico sobre os jogadores também é considerado, pois perder um líder e referência dentro do grupo pode alterar a confiança, motivação e coesão do elenco, reforçando a necessidade de decisões rápidas e assertivas por parte da diretoria. Nesse ambiente, a saída de Pedro se transforma em tema central de debate, envolvendo emoção, estratégia, mercado e projeção esportiva, consolidando a narrativa de que estamos diante de um momento decisivo na história recente do Flamengo, marcado pela expectativa de mudanças significativas e pelo suspense em torno do futuro do atleta. Os bastidores do mercado da bola se tornam protagonistas nesse contexto, à medida que empresários, clubes interessados e fontes próximas ao jogador alimentam a especulação, criando uma rede de informações muitas vezes contraditórias, mas sempre fascinantes para quem acompanha o futebol de perto. Cada notícia publicada, cada comentário em redes sociais e cada análise feita em programas esportivos acrescenta camadas de interpretação, transformando a saída de Pedro em um verdadeiro fenômeno midiático. O jogador, consciente de seu valor e do impacto de sua decisão, mantém uma postura calculada, mas cada gesto ou declaração é amplamente discutido, tornando o rumor ainda mais intenso e prolongado. A expectativa é constante e o público permanece atento a cada atualização, enquanto a narrativa se constrói a partir de indícios, suposições e interpretações, reforçando a sensação de que estamos diante de um capítulo importante e envolvente da trajetória de Pedro e do Flamengo, onde emoção, estratégia e mercado se entrelaçam de forma fascinante, mantendo o interesse de torcedores e especialistas em níveis máximos. A repercussão midiática também se reflete em debates sobre legado, história e identidade do Flamengo, pois a saída de Pedro simboliza não apenas a perda de um atacante, mas o encerramento de uma fase marcada por conquistas, gols memoráveis e momentos decisivos que consolidaram sua imagem junto à torcida. Cada lance, cada comemoração e cada decisão dentro de campo passa a ser analisada sob a perspectiva de despedida, transformando a narrativa em algo quase épico e repleto de emoção, enquanto torcedores compartilham memórias, vídeos e comentários nostálgicos. A combinação entre expectativa sobre o futuro e reflexão sobre o passado cria um ambiente de burburinho constante, onde a saída do jogador é discutida com intensidade e paixão, demonstrando como o futebol envolve mais do que técnica e
Resultados, mas também emoção, identidade e pertencimento, consolidando a história de Pedro no Flamengo como um capítulo que será lembrado por anos e que agora se projeta para novas oportunidades, desafios e negociações no horizonte esportivo. Por fim, o burburinho em torno da saída de Pedro não mostra sinais de diminuição, pois cada atualização, cada especulação e cada interpretação alimentam uma narrativa contínua que mantém torcedores e especialistas em alerta. A expectativa pelo próximo destino do jogador, somada à preocupação sobre como o Flamengo vai reagir e se adaptar, cria uma trama envolvente e complexa que mistura paixão, estratégia e mercado de forma intensa. É um momento de reflexão, planejamento e antecipação, em que cada detalhe importa e cada rumor é analisado minuciosamente, transformando a saída de Pedro em um fenômeno esportivo e midiático. O que antes era apenas especulação, agora se consolida como um dos temas mais comentados do futebol brasileiro, envolvendo não apenas o jogador e o clube, mas toda a comunidade de torcedores e analistas que acompanham de perto cada passo dessa movimentação, aguardando ansiosamente a próxima atualização e o desfecho dessa história, que promete marcar a história recente do Flamengo e do próprio Pedro, criando um novo capítulo cheio de expectativa e emoção. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!